Olá, meu nome é Maximiliano Raimann e eu sou autor da próxima GESCOM, que será publicada pela Associação Internacional de Itares. O tema do livro é Tertúlia. Todas, hoje é dia 18 de dezembro de 2010, sábado. O verbete é 1781, 4 páginas, 42 logias e 11 máximos. O tema é domínio pessoal. A especialidade é autoconscienciometrologia. Definição. O domínio pessoal é a direção, governo e controle das próprias ações por parte da consciência em relação às realidades do cosmos, das forças da natureza, autopensanizações, emoções, energias conscienciais, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, demonstrando conhecimento seguro, profundo e cosmoético do assunto, do holopensene, o território na dimensão existencial na qual se manifesta no momento evolutivo. A construção do holopensene propício às automanifestações. O holopensene favorável ao autodomínio holossomático. As formas e as retroformas holopensênicas, aqui no caso é formas. As formas e as retroformas holopensênicas potencializadoras da autoexpressão. A pessoa valendo o próprio domínio da realidade. A pessoa, quando recebe copiosos bens e não domina a capacidade de administração, acabando fracassando, queimando o patrimônio. A CONSIM, quando dispondo de amplas possibilidades de conhecimento, sem dominar a capacidade de assimilação do estudo, desperdiçando a oportunidade evolutiva. A mega qualidade mais relevante da estrutura do domínio pessoal, como sendo a naturalidade fraterna da conquista cognitiva distribuída sem arrogância, pela CONSIM lúcida, no âmbito das tarefas do esclarecimento. E por aí ainda tem alguma coisa ainda que eu não estou lendo tudo. Agora, a instância assistencial personalíssima da UFIEX pessoal. A avaliação psicométrica de objetos e ambientes identificando os domínios alheios. O contato com os retrodomínios pessoais, incitando as retrocognições. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes. Autocognição exaustiva, autodomínio da conquista, autossuficiência evolutiva, domínio cognitivo e max conquista atual. Frase enfática. A verdadeira maturidade da consciência é o domínio pessoal da realidade evolutiva, sejam todas as energias conscienciais, alguma autocognição indispensável, certo objeto ou utilidade. Você vive satisfeito com o domínio pessoal das realidades com as quais evolui? Quais domínios mais fazem falta a você? Agora, pergunta. Qual o melhor livro que você recomenda dos que você e o Chico escreveram? Olha, dos que nós escrevemos, uma das coisas sérias mesmo que eu vejo nesse processo todo, que vale a pena pensar, é o livro Sexo e Destino. Aquele livro criou muita coisa com muita gente, clareou muita gente. Até hoje tem muita gente lendo. Agora, e do Rochester? Do Rochester é um problema, porque os livros são muito carregados. Agora, o mais sério é o Romance de uma Rainha, de Vido Horenseb. Mas ele é uma personalidade difícil. É o homem da rosa vermelha, que conquistava e seduzia todo mundo, e as mulheres, é o dono da energia. Se ter cuidado com isso.
Há muita coisa atrás do processo do Orenserb devido às iniciações da época. E tem muita gente dessa época ressomada. O senhor acha que é tarde, ou com quase 21 anos, tentar ir para a Foz pensando na Invex, ainda tendo que fazer um cursinho pré-vestibular para ingressar a uma faculdade? Não. 21 anos você está na flor da idade, mas não é nem gente. A pessoa só começa a ficar madura aos 26 anos, quando amadurece o corpo humano, a biologia humana. De modo que há muito tempo, há muito moço. Essas 3 sugestões talvez não se apliquem, pois no contexto não substituem significado, mas atende a uma nesses 3 casos empregadas com intenção cosmoética. Decoy. Não tem uma tradução apropriada em português. Decoy, né? Um substituto, por exemplo, colocado no lugar de uma figura importante, com a função de distrair a atenção de sequestradores ou malfeitores no lugar da figura real. Não, o decoy aí, no caso, ele é igual o dublê. Ele é o dublê. Honeypot é um recurso utilizado por pesquisadores de segurança digital. É um sistema que imita, por exemplo, um computador ou site com alguma exposição ou vulnerabilidade de segurança que lhes permite devolver contramedidas técnicas para aplicar em situações reais. Até um certo ponto mas não é bem isso, né? E outro é a isca lúcida, um misto de 2 sugestões anteriores utilizada para assistência a conselheiros. Olha, eu vou estudar isso aqui com mais calma, né? Isso vale a pena. De qualquer maneira, eu agradeço muito aí a sugestão. Significado adjunto. Amicus curiae, o maestro, o duplo simulado, a matrona, o símbolo, o socorrista. Eu não entendi esse da matrona, vocês entenderam por quê aqui? Também não. Filme substituto, longa de ação estrelado com Mel Gibson, dirigido por Jonathan Mostow. Jurisprudência, resultado prático equivalente. Reprise, substitute um conteúdo inédito. Substitutivo, medicamento irritante que substitui inflamação por outra, mais facilmente curável. Dupla evolutiva, auto-revezamento consciencial entrosando uma existência intrafísica com outra. Aqui está tudo misturado, preciso examinar isso com calma. Agora, gente, eu queria falar para vocês que amanhã, domingo, vai ter um filme lá da Ágora que vai ser apresentado de novo no Cineclube Cognópolis. Dessa vez vai ser às 5 horas da tarde. É no final do congraçamento. Ágora, quem não viu esse filme, é bom ver que vale a pena para ver a nossa amiga, que é fora de série, né? E o filme é muito bem feito. Vale a pena ver. É 5 horas da tarde, amanhã. Agora, hoje, já está havendo lá a Feira Cognopolita. Estão acontecendo o discernimento até às 19 horas. Eles estão apresentando lá artesanato, produtos orgânicos, pães integrais, café orgânico moído na hora, tapioca, mel de diversas espécies de abelhas, orquídeas, biscoitos, geleias naturais, bazar, o melhor panetone de Foz do Iguaçu. Não acredito, experimente. Venha dar sua contribuição na primeira feira da Cognópolis. As outras atividades do congressamento continuam até às 23 horas. Eu estava indo lá para ver esse artesanato às 7, mas pelo que eu estou vendo tem que acabar aqui e ir lá para ver, né? Porque senão não vai ter mais nada, porque às 7 horas acaba. Então eu vou ver se eu apareço lá para ver isso. Agora, ó, eu queria falar para vocês sobre esse livro que está acabando de ser, ainda vai ser feito o lançamento. Inversão existencial. Esse todo inversor e todo reciclante precisa de ler. O inversor precisa para ele mesmo, e o reciclante precisa de ver, porque para ele ser inversor na próxima. Agora, ó, é Alexandre Nonato, o Alexandre Zaslavski, o Felipe Copo, o Flávio Amaral e a Silva Muradas. Vale a pena ver o livro, é um livrão, tem 304 páginas, muito sério, com muito detalhe, tudo sobre inversão. Esse livro é o livro que eu precisava ter escrito, mas não deu tempo, porque naquela ocasião não dá para escrever, porque se eu escrevesse ia assustar muita gente. Eu deixei para escrever mais tarde. Não deu tempo, eles fizeram o livro, está muito bom. Agora outro. Livro do Max. Sem do ostracismo. Isso é para vocês evitar de entrar numa pior, que são os mecanismos e a autossuperação.
É muito importante aqui o processo do ostracismo. O livro é sério, ele tem 218 páginas, sabe? É muito sério. Agora, vocês não devem ler o meu prefácio, porque isso aí não adianta muito. Eu fiz o prefácio do livro. Então, como eu estou falando do livro, eu sempre falo para pular, pula essa parte. É assim que eles falam nos filmes, pula essa parte. Mas agora, vale a pena ver o que é que tem. Agora, no prefácio, é lógico, eu estou expondo aqui a situação que eu chamo aqui de autossuperação inteligente, ou prefácio. É o nome que eu dei. De modo que vocês pensem bem aí, são 2 livros. Ó, o homem está olhando aí o processo, tal, a cidade à distância, tal, ostracismo. Eu não desejo que vocês passem por isso, tá certo? Que é muito chato, porque ostracismo e baratrosfera está assim. É um junto do outro. Né? Parece demais. Né? É da mesma linha. De modo que vamos pensar nisso aí. São 2 livros que estão acabando de sair. Pode falar. Só para complementar, professor, os 2 livros vão ser lançados no dia 22, agora, no Discernimento, às 19h30. Eu sei que é daqui 4 dias. Exatamente. Quarta-feira. E aí, no caso, vai ser logo após o Fórum da TENEPS, vai ser lá no Discernimento mesmo. E para quem não puder estar aqui em Foz, nessa data, vai haver uma transmissão online, vai ser ao vivo, então, essa transmissão. Vai ser pelo site da Sinvex, que é www... Você acha que vai ter esse livro logo aí na epígrafe? Vai. Então, agora a transmissão vai ser pelo site da Sinvex, www.asinvexes.org. Aí quem não estiver aqui em Foz do Iguaçu pode acompanhar agora, o lançamento. Vamos ver se depois desse livro os inversores vão aparecer mais na textura. Né? A nossa expectativa é essa. Agora é hora, né? É isso aí. Se vê isso. Coisa séria. Professor, sim, aqui em cima no ar. Pode falar. Na frase enfática, o senhor podia explicar um pouco essa partezinha aqui, alguma autocognição indispensável. O que é isso? Alguma autocognição, algum conhecimento que você precisa de colocar e que está lacunada a sua formação cultural, que não tem. Então a verdadeira maturidade é o domínio pessoal dessa realidade evolutiva, que entra essa lacuna também que você deixou para trás. Eu achei interessante o alguma. É o alguma, né? Quase sempre a pessoa tem alguma coisa que ela deixou, que não clareou bem. É muito importante isso. Isso não é uma senha, não? Hein? É uma senha. Não, não é uma senha, é uma lacuna mesmo, é uma fissura cognitiva. Não, a lacuna pode ser uma fissura cognitiva. Faltou. É faltou alguma coisa. Uma ausência de alguma cognição que seria indispensável para a pessoa entender bem as coisas. Às vezes é importante isso. E na remissiologia... Eu estou gostando de ver que hoje está começando a tertúlia e você está aí e está falando. Você de ver qual que é o dia, qual a diferença que tem, como é que está a temperatura lá fora. Hoje está muito quente aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, deve ser isso. Professor, na remissiologia, sim, o senhor não tem nenhum outro verbete da autoconscienciometrologia, nenhum. Sei, mas e daí? Tem só que eu tenho aqui que eu falo de domínio, então tem alguns de conquista. Domínio tem tem depois um outro, tem várias coisas. De conquista tem 2. Você está entendendo? Eu fiz o que eu pude. Outra coisa, sobre cognitiva tem também 3 com título cognitiva. O que você quer mais? Apreensibilidade tem que esse é muito sério. A apreensibilidade, nós estamos falando aqui, é o processo do conhecimento. Aurir o conhecimento, a apreensão do conhecimento. Agora, você sabe, eu não discuto esse negócio de remissiologia, porque depois que eu estou chegando a 1.900 verbetes, 1.900 não, já passei, né? Eu estou com 1.904 hoje. Entende? Então, sai de baixo, né? É muita coisa que tem para a gente colocar só 15. Sempre vai haver debate com ele. Tá. Obrigada. Sempre a pessoa gosta de certos verbetes que ela quer que apareça lá. Sempre é assim. Eu vim discutindo isso com a chefe aqui, ó. Ela às vezes indica uns verbetes para remissiologia.
Quando bate com os meus, eu deixo. Quando eu der, eu discuto. Aí, então, vamos estudar. Professor, eu só queria esclarecer a Tânia que tem 18 verbetes da aula de consciência e metrologia. Esse não é o primeiro. São 18 autores? Eu contei aqui, tem 18. Tem tudo lá. São 18. Não é o primeiro, não. Mas o que ela quer... na remissologia. Está na remissologia, eu sei. Eu tenho essa tabela, eu tenho a sua tabela. Professor, só para avisar que estive lá no evento do Dia do Abraço, lá ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Como é que foi lá, hein? Então, o pessoal começou lá reunindo todas as pessoas, né? Foram tiradas várias fotos, depois foi feito um abraço em volta do Hospital Municipal. Foi assim, umas 200 pessoas? Não, eu calculo que tem assim, em torno de 110, 120 pessoas. O evento foi em apoio aí ao posicionamento da administração municipal a favor do modelo de gestão atual do hospital, né? Depois as pessoas seguiram encaminhada pela Avenida Paraná até a Praça Naipi, ali entre a Paraná e a República Argentina. Teve escolta policial, alguns carros acompanharam. Ninguém fez besteira? Não, tudo tranquilo. Muito bom. E aí ficaram ali um tempo chamando a atenção da população e teve cobertura da imprensa também. Viva a democracia. Viva. Isso é muito bacana, Professor. Eu, se tivesse tido tempo, eu também teria ido lá. Essas coisas eu gosto de participar. Eu já participei até forçado uma vez, né? Tive que ajudar a quebrar um cinema. Senão eles me quebravam a cara. Ou você joga a pedra, nós jogamos a pedra em você. Como é que fica? Aí eu, menino lá, de uniforme, de estudante, na época do meu ginásio. Eu tinha 14 anos. Você pode falar aqui na página 20, na tecnologia da primeira técnica? A página 20, tecnologia, primeira técnica. A técnica da distribuição do domínio pessoal, estruturando a essência da serenologia. O caso é o seguinte: você tem que ver o seu domínio pessoal das coisas e como é que se distribui essa força. Com isso, você estrutura a essência da serenidade que vai caminhar para a serenologia. Mas como é que é? É essa parte que eu queria entender melhor. Essa estruturação para caminhar para a serenologia. O que é que você faz com isso? Primeira coisa, o domínio pessoal, entenda-se interassistencialidade, tá certo? É a base do processo para caminhar para a serenologia. Pensa bem. Agora, Silvio, estou gostando de ver que você está aqui. Viva o seu livro. Tá certo? E agora eu acho que a turma lá da Simbex vai aparecer aqui mais. Né? Isso é muito bom. Aqui na fetologia, professor, terceira linha. A Consim, quando dispondo de amplas possibilidades de conhecimento, sem dominar a capacidade de assimilação do estudo, ela desperdiça a oportunidade evolutiva. Então, por exemplo, a pessoa que tem toda a chance de estudar e que joga para cima o estudo, não leva isso a sério. Isso é muito sério. Então, o domínio pessoal, a pessoa tem que ter isso. Tá certo, Nígia? O Nígia está de acordo comigo. Tá bom. Obrigada. Então, o processo todo é esse. Vamos ter o domínio pessoal com o objetivo de fazer a interassistencialidade. Esse é um caminho, é uma saída. Vale a pena. Agora, quem mais está estudando aí qualquer coisa sobre o domínio pessoal? Tem mais gente ou não? É você, Ana? Patologia, professor, na terceira linha. A zona de influência da psicosfera pessoal. A zona de influência da psicosfera pessoal. Isso aí é seríssimo, porque existe uma holosfera onde você está. Existe a psicosfera ou parapsicosfera pessoal de cada pessoa. Agora, aquilo ali é que cria o holopensene. Então, é importante a sua zona de influência que tem. Então, por exemplo, as auras da pessoa, ela pode influir pequeno ou grande, depende do que é, o ambiente, a hora, o local. Então, o holopensene, isso tudo aí pertence ao domínio pessoal. Você olha bem o meu caso. Eu morava
no 14º andar do edifício. Quando eu estava muito fixado no meu trabalho, eu sentia a hora que uma pessoa ia chegar para mexer no interfone para me chamar no 14º andar. Ou lá em casa eu já sabia. Eu levantava assim, olha bem que tem uma pessoa lá embaixo, eu preciso atender essa pessoa. A pessoa às vezes estava caminhando ainda do passeio para chegar lá e apertar o processo para chamar o interfone. Várias pessoas vivem isso lá em casa. Então, isso é a zona de influência. Então, eu falo assim, eu sou igual a noiva. Pisou no rabo da saia da noiva, então, a coisa lá na frente, porque segura, não tem jeito de ela andar. Então, pisava lá embaixo, eu sentia lá em cima. Eu sabia. Vocês veem como é que isso fica entrosado. Depois de alguns anos morando no apartamento, você dominava o processo. Agora, lá é muito difícil, porque a gente estava no meio de um monte de gente lá de tóxico, né, do outro lado, a barra não era fácil. Hoje parece que até melhoraram, porque eles fizeram agora, lá não tem mais tóxico, lá naquela área, o Cantagalo, o Morro do Cantagalo está ali. E tem relação também com o campo? Como é que é? Tem relação também com o campo de energia? O campo de energia é isso aí. É isso aí. Tá toda... Aqui, holopensene, o M é energia. Certo. Qualquer holopensene, a energia está lá. Holopensene, o M do fim é energia. Pensa bem que você vai ver. Agora, cada pessoa tem noção maior ou menor dessa realidade. Né? Isso é importante mesmo pensar. Tem gente que tem muita energia e não sabe que tem. Tem gente que não tem energia não e desejaria ter. Está mais consciente do que o outro que tem muito. Então isso varia também demais o nível de autocognição. Entende? Pode falar aí, Cris. Para a patologia, o último item, o contato, página 20. O contato com os retrodomínios pessoais, incitando as retrocognições. Isso é o seguinte, é a hora que uma pessoa sai daqui, por exemplo, de Foz e vai à Europa. Chega lá num determinado país daquele, ela começa a sentir coisa, lembrar, etc., por causa da vida anterior dela. Isso é o domínio do ambiente. Então, é retrodomínios pessoais. Se a pessoa teve ali um holopensene que ela viveu, ela tem uma forma. A hora que ela entra nessa forma, aquilo abala, reflete, entende? Há uma transmissão do processo. É aquele negócio de vibrar. Tem vários nomes para esse processo da vibração, não é isso? A hora que transfere a vibração de uma coisa para outra. É ressonância, tem mais nome. Não é? Ele aqui gosta de falar reverberação, ele gosta dessa palavra. Reverberação, não, é bacana. Reverberação. Então aquilo reverbera, entende? É ressonância. O que o professor acha da americana de 44 anos que não possui medo de nada por resultado de uma rara doença genética que altera a amígdala cerebral? Ela, no entanto, possui inteligência e emoções normais. Isso poderia ser considerado positivo em uma conquista evolutiva dela? Não, isso aí é doença mesmo brava. Eu já vi gente assim. E muito antes de ser analisado desse jeito. Qual é a análise conscienciológica sobre o grupo karma das consciências norte-coreanas? Qual o motivo dessa repressão consciencial? Quais interesses obscuros ainda podem recair sobre a Coreia do Norte que nos foge ao entendimento? Sim. Vamos ficar de olho, né, para ver o que acontece. Agora, você sabe, isso é igualzinho aqui no Brasil. O povo não vota e não cria o presidente, a presidente. Lá também eles vão deixando a coisa caminhar. Bate palma, etc. É o povão. Muita coisa é o povo. Falta educação. Cada povo tem a educação que conseguiu. Não é aquilo que a pessoa quer, é aquilo que ela conseguiu. Sobre a consciência, quando se dá seu surgimento, o que determina seu surgimento? Quando ela passa a ter livre-arbítrio, um dia ela para de evoluir? Não. O problema é o seguinte,
Você pergunta aí para uma concierge livre, que é capaz de eu já saber alguma coisa nisso. Agora, eu não vejo possibilidade dela parar de evoluir, não. Ninguém regride mesmo para valer, não. Há regressões temporárias só. Mas a pessoa está sempre evoluindo. O senhor já ouviu falar no cronovisor? Aparelho que tem por base a psicometria e é capaz de captar ondas quânticas do passado que permanecem no universo? É verdade ou ficção? Eu não tenho experiência disso. Tem tanto aparelho que já apareceu por aí. Esse aí eu não sei. Ah, eu sei, mas eu não perdi tempo com isso até hoje. Um livro para estudo, por exemplo, dos autores Blavatsky, já lido por várias pessoas, comprado em um sebo, pode ser considerado um bagulho energético, mesmo que a intenção de sua utilização seja para fins cosméticos, aumento do conhecimento, não. Qualquer coisa, manda o livro para a holoteca, se ele estiver ainda legível. Em relação ao EV, fico determinado período de tempo com energia parada, até senti-la nitidamente nas partes do corpo, cabeça, do pescoço à cintura e pernas, para depois movê-las para cima ou para baixo. Isso está correto? Pode ser. O ideal seria movê-las sem nenhum stop. Faça os dois e vê o que acontece. Faça isso um ano inteiro. Você vai ver que você vai dormir na energia. Ele está começando, já acha que já está querendo dominar o troço todo, o modo dele. Te vira, está começando. Você está engatinhando bem, é por aí, fique em pé. Eu e meu marido estamos juntos há 4 anos e sei que já vivemos muitas vidas juntos, pois já fiz regressões que comprovaram isso. Temos muita sintonia de pensamentos e nossa meta de vida é nossa evolução espiritual. Já aprendemos e evoluímos muito um com o outro até hoje. Mas, apesar de ter muitas coisas em comum, nós discutimos e brigamos muito. E depois de 5 minutos, vocês estão bem de novo. Então, nós podemos ter uma dupla evolutiva mesmo brigando tanto? Olha, tem uma coisa que você não está entendendo. Dupla evolutiva e 2 pessoas que estão juntas, elas têm que ter rusgas, querelas. Senão, uma está dominando a outra. Por quê? Ninguém foi criado igual, são diferentes. Então tem que ter pontos de vista díspares. Tendo disparidade, tem rusga, crítica, discussões, brigas. E outra coisa, tem que ser do jeito que você está falando. Então, nós, como é que é? Depois de 5 minutos, vocês estão bem de novo. Isso é que é o certo. Mas agora, precisa de ter debate, precisa de ter pontos de vista diferentes. Existe um binômio que você não deve esquecer. Como você é nova, não está sabendo nada a nosso respeito. O binômio chama admiração-discordância. Se a pessoa não tem isso e forma a dupla evolutiva, alguém está mandando o outro. Então está totalmente errado. Uma dupla evolutiva que não tem discussão, que não tem querela, não é dupla. É a tirania de alguém sobre alguém. E alguém sabe alguém, e esse alguém sabe quem. Tá certo? O negócio todo é esse. Professor. Agora, ela está começando agora, tem razão de perguntar. O professor já comentou na platoística, na última ali, na pensenologia, a forma e as retroformas holopensênicas potencializadoras da autoexpressão. Aqui é mais formas, né? Você sabe. Ah, tá, formas. Formas e retroformas holopensênicas. Mas tudo bem. Eu não sei se atualmente, com essa nova vocabulário, se essas formas tem ou não tem circunflexo. Porque eles falaram que não tinha. Eu já vi com e sem depois, desses livros que eles falam, com a nova ortografia. Mas está uma briga danada nisso aí. Devia ser para ser por aí. A pessoa não sabe, por exemplo, olha o que está acontecendo. Eu, na hora que eu li também, eu li e falei, formas. Eu li de propósito. Ok. Agora, você entendeu o que quer dizer isso aí? As retroformas holopensênicas potencializadoras da autoexpressão. Nesse caso da forma fica mais clara. A forma fica mais clara. Mas vamos aproveitar o embalo então. Potencializadoras da autoexpressão. Nesse caso, a forma pré-montada, né? Já estabelecida. Ela potencializa a autoexpressão da pessoa, porque ela está dentro de um conceptáculo. Aquilo melhora o processo da ideia. Melhorando o processo da ideia, melhora a comunicação. Então eu estou falando aí um negócio que a curva, lá em cima para chegar até aí. Autoexpressão é um negócio sério. No seu caso, um exemplo de uma retroforma
holopensênica que tenha potencializado a sua expressão? Por exemplo, eu tive no Brasil, né, já faz alguns séculos. Então, o lugar que eu fui lá, eu descobri direitinho, mas fui lá para ver, está tudo esquisito, alterado, de tudo, mas eu descobri onde é que era. Eu estive em 3 lugares no Brasil, alguns séculos. Eu já estive nos 3 lugares e vi tudo direitinho. Como técnica para nós, assim, como a gente poderia usar essa técnica? A técnica é você exteriorizar a energia e fazer o sensoriamento do holopensênico. Fazer, entende? A interrogação da realidade. Fazer a psicometria da atmosfera. E por aí vai. Fazer a prospecção. Porque o objetivo vai ser potencializar a autoexpressão usando essas retroformas. Então, sim, entender quais são essas formas já estabelecidas. O caso é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você chegou no lugar e você não conhece aquilo. Você vai falar alguma coisa ali, não é a mesma coisa, porque você não está no local com os 2 pés em cima da rocha. Você não conhece nada ali, o ambiente é novo. Aquilo não é o seu local de poder. Agora, você chega no local e admite, começa a conhecer o que é. Você já chega dominando, você já chega por cima. Você sobrepaira o processo, você tem muito mais força. A autoexpressão vai ficar muito mais legítima, mais potencializada, de mais alta qualidade. Mesmo que seja intrafisicamente a primeira vez, você já tem você domina tudo. Eu já estive em lugares que eu cheguei e dominava tudo. Eu sentia bem o negócio. Mas já sabendo que eu estive lá fora do corpo antes. No meu caso era assim. Eu ia antes. Gente, eu raramente fui em alguma viagem física sem ter ido antes lá no lugar. Eu sempre olhava antes. É igualzinho aquele caso que eu falo. Eu sempre chego 1, 2 dias antes do dia que eu ia dar o curso. Que é a técnica que a gente usa com a CP1, a CP2. Ou vai lá antes. Começa na sexta-feira, a pessoa deve chegar na quarta. Para criar um ambiente, aí ela vê como é que ela domina. Então o que eu vejo é o seguinte, Adélio, vamos pensar comigo. Raciocina bem, porque de modo geral o povo não entende bem isso. Mas o ambiente que você está, com o holopensênico que você está, influi demais no que você pensa. Se influi demais no que você pensa, vai ter também influência naquilo que você fala. Então, a autoexpressão não pode ser esquecida nisso. Você está entendendo isso? Geralmente, o povo não junta essas pontas. Mas isso tem uma... Você está entendendo? Você que está fazendo muita palestra por aí, muito curso. É um fato. É muito sério isso. O problema todo é o seguinte, é muito importante onde você pisa. É aquilo que eu falo. Os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. Então você precisa saber o que você está fazendo com isso. Com essa condição, a pessoa fica potencializada pelas circunstâncias. As injunções ajudam. Então veja, aquilo que é o contingenciamento não vai fazer tanta força contra a pessoa. Contingenciamento. Porque tudo é um processo de contingência. Se você ultrapassa a contingência, mesmo que seja pela sua análise, pela sua autocognição, acabou. Você domina o processo com muito mais facilidade. Uma coisa é um veterano, outra coisa é o calouro. Uma pessoa que está começando, você é calouro. Então é bom você dominar o ambiente, aí você vai se tornar veterano. Acapite isso aí? A questão que fica, ela pode ser veterana numa retrovida e ainda meio caloura nessa vida. A hora que ela chega lá e se coloca dentro do cenário já conhecido anteriormente, ela já é veterana. Ela se adapta. Esse palco não tem problema para mim. Eu já falei nele. Eu já me expus nele. Isso aí é meu. Tá bom. Eu já fiz isso, eu já dominei isso. É outra coisa. Não tem problema nenhum. Porque requer aí a retrocognição. A pessoa ter essa visão retrocognitiva instantânea naquele momento, confiar no amparo. Né? Ajuda demais. Agora, o problema todo, se for possível, fazer aquela minha técnica. Vai lá antes e vê. Se isso acontecer, melhor ainda. Aldo, aqui na página 20,
Na tecnologia, na segunda linha, o domínio técnico das injunções existenciais. Você pode descrever essa técnica? Pois é, o domínio técnico das injunções existenciais, é justamente isso. Por exemplo, você chega num determinado lugar, você vai ter uma performance de alguma coisa. Você tem que ter um trabalho performático ali. Alguma coisa que você vai ou falar, ou dar um curso, ou fazer uma entrevista, ou dar uma entrevista, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então você chega, a primeira coisa que você deve fazer, chegar antes, ver o local de poder, é aquele negócio que eu falo do local de poder, e começar a dominar a energia toda que tem ali. Se você fizer isso, você entra dentro dessa técnica que é as injunções existenciais. O que vem, você já está preparado. Agora, isso na logística, na tática, na estratégia, mesmo militar, todo mundo sabe disso. Se você vai para o campo de guerra antes e fica esperando, a hora que vai passar o inimigo, você fica na encruzilhada. Até no faroeste, até os índios sabiam disso. Ficava escondido na tocaia. Você está entendendo como é que é? Isso tudo é... Aí no caso era negativo. Mas agora você veja, você pode se preparar para evitar as emboscadas, as armadilhas. Você está entendendo? Para não cair numa dessas, na tocaia. Então, mas quando fala a questão das injunções existenciais, você está botando dentro desse contexto da vida da pessoa, quer dizer, ela está na execução da promessa. Nenhuma injunções. Aquilo que eu acabei de falar, o contingenciamento, que a nossa amiga gosta muito. Carla. A Carla. Então vamos entender. Parece que ela chegou aí, né? Ah, não está aí não? Não está. Carla. Ah, lá, é ela. É ela. Onde estou? É só para mostrar que você está aí. Fala presente. Mas, então, você exemplificou nesse contexto de uma atividade que vai fazer, chegar antes, aquilo que você sempre coloca. Lógico. Mas na questão de momentos evolutivos da pessoa, considerando algo de acontecimentos, fatos... As injunções, por exemplo, aí já é outra coisa. Você está no meio de uma coisa. Daí a pouco você vê que tem uma multidão. Quando você viu a praça que você estava andando, encheu de gente. Você já dá um jeito. Onde é que eu posso escapar disso aqui? Qual que é o melhor lugar? Você já fica vendo qual é a logística, a estratégia, a tática, o encaminhamento da coisa. Toda vez que eu fui em local, em qualquer cidade que eu já estive na minha vida, que juntou muita gente de uma hora para outra, eu procuro escapar e ficar na periferia. Qualquer coisa para cair fora. Eu nunca fico na multidão de nada, nem happening nenhum. Rota de fuga, já tem uma rota. É a rota de fuga. Não, o nome certo é escotilha de fuga. Essa que é a pior dela. É a mais de curva, aqui, visão curva e atrás do morro. É a melhor que tem. Então, na prática, Valdo, isso seria você ter, no decorrer da vida, para diferentes situações, já tem uma profilaxia, que seria essa rota de fuga, né? Caso aconteça tal fator, aquilo que você fala, se não aparecer ninguém, você teria... Eu sempre penso em profilaxia. Tudo que eu penso. Presta atenção. O problema da profilaxia, depois a terapia, você está entendendo? E depois, como é que fica a convalescência? Eu sempre pensei nisso. Que é o que eu olho, que é o problema do diagnóstico e o prognóstico. Agora, depois do prognóstico, o que segue depois daquilo? Foi aí que nasceu esse trinômio que eu falo para vocês, o AE, entende? É AOE. Acolhimento, orientação e encaminhamento. O problema todo é esse. Agora, faça esse com você. Use o trinômio com você. Em qualquer lugar que você chegar, você vai começar a entender o que eu estou chamando das injunções da vida. Agora, injunções é uma coisa séria, que entra uma série de condições nisso, das circunstâncias do problema. Entende? Mas lá no fundo, o problema maior é o da Carla. É o contingenciamento. Cada contingência. É a contingência que cria aquele momento evolutivo.
Então, e ele pode estar fazendo pressão em cima de você. Mas o plano de contingência é isso também, né? Você tem o plano B, né? Que é o plano de contingência. Agora, o plano B, o plano C, tudo a gente tem que ter. É o beta. Agora, esse mesmo raciocínio também pode ser utilizado dentro de uma abordagem mais seriexológica, ou seja, não só numa única vida, mas também considerando. No meu caso também é sempre assim. Eu nunca penso numa pessoa sozinha. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Vocês sabem, eu atendo um monte de gente lá embaixo, tá certo? Hoje mesmo eu atendi. Conforme o dia eu atendo 15, às vezes conforme o dia 25 pessoas. Isso depende. Conforme o dia 3, isso varia, infinito. Pelo seguinte, eu estou cobrando muito barato, né? Então não aparece tanta gente. Se cobrasse caro, não apareceria mais. É sempre assim. Como eu não cobro nada, então tem essas coisas. Agora, então, vamos entender. Quando eu vejo uma pessoa que é a primeira vez, eu nunca vejo aquela pessoa do jeito que ela está ali, aquele corpo que ela apresenta. Eu sempre quero perscrutar o que tem atrás. Quem é que foi? Por quê? De que modo? Quem é que trouxe? Qual é o cartão que a pessoa trouxe extrafisicamente? Porque sempre tem um cartão. Tem um pistolão extrafísico que trouxe, às vezes, a pessoa. Agora, o melhor da história. Atualmente, eu atendo mais gente de fora que não é de fora, é de Foz. Então, veja, é de fora, mas de Foz, que mora aqui, mas que não é gente nossa. É muita gente que eu atendo assim. Entende? E o fato de o senhor querer justamente averiguar quem foi essa pessoa é um exemplo dessa técnica de domínio. Não, eu fico olhando cada os banhos de energia que eu sinto. Esse aí. Agora, depois é bom você conversar com a Mabel, tá certo? Com as coisas. Agora, gente, o que mais que vocês viram nesse domínio pessoal? Como é que estão esses domínios de vocês? Está aqui em cima, novamente. No item tecnologia. Sim. O senhor podia falar um pouco mais? O último item. O traquejo nas técnicas paradiplomáticas. Aqui é o seguinte, o que é que se usa nessa paradiplomacia? É o problema da apresentação. A primeira coisa é a apresentação. Como é que a pessoa divide vamos dizer, o domínio do porte, da condição. Em diplomacia e contato, isso é muito importante. Porte, quer dizer, qual é a sua força presencial? A primeira coisa dentro do traquejo da técnica entra isso. Como é que você se apresenta? Limpinha? Não precisa ser cheirosa. Mas limpa é muito importante. Agora, o porte, o modo. Agora, outra coisa séria, a marcha. A marcha quer dizer a caminhada. Hoje mesmo aí vai ter a primeira caminhada dos amigos do coração, aquilo ali da Cris, lá da camisa dela. Então, isso tudo aí é importante. Que modo que é? Você anda correto ou anda tudo entregas baratas? Isso na diplomacia, isso é importantíssimo. A diplomacia tem que ter apresentação. Técnica paradiplomática tem que ter isso. Agora aí vem todos os processos de cosmoética e de paradireito. Sai daí. O que é que você vai falar? Você está interessado em quê? Qual o tema que você desenvolve? Qual o seu interesse? A sua meta, o seu objetivo? Isso tudo dentro da paradiplomacia é importantíssimo. Por aí vai, né? Se ver o que você está fazendo, como é que é. Para a gente ver se emprega ou não em numerologia. Né? Às vezes é preciso. Às vezes é preciso. Às vezes é necessário. Precisa. Com boa apresentação, cosmoética. É o jeito. Obrigada. Professor Chiatelli. Pode falar. Na fatologia, na terceira linha, aconselho quando dispondo de amplas possibilidades de conhecimento, sem dominar a capacidade de assimilação do estudo, desperdício da oportunidade evolutiva. Já comentou sobre isso ou não? Já. O desperdício? O problema todo é o seguinte, ela tem amplas possibilidades de conhecimento sem dominar a capacidade de assimilação do estudo. Com isso, o que é que falta? Falta elaboração de pensamento, concentração mental, atenção fixada. Então, ela desperdiça a oportunidade evolutiva. Nesse caso, também, se ela não tinha organização para guardar este conhecimento e... o problema também é a diferença da concentração. É aquilo que nós estávamos falando. A gente estava estudando isso aqui.
Concentração mental. Sem concentração mental, ninguém desenvolve intelecto. Porque ela dispersa. A pessoa não tem facilidade para ler, para debater, para discutir, nada disso. Ela fica sempre com as ideias dela, mas ela não amplia aquele acervo de conhecimento. Ela tem problema com isso. Entende? É justamente isso que está falando aqui. Se não tem aplicação também, aplicação, né? Hein? Aplicação também, né? Para ter teatro. Não, se ela não tem concentração, ela não tem boa aplicação. Ela fica sempre por baixo. Porque sempre subnível. Aqui a pessoa pode ter, por exemplo, um holociclo aqui, né? Com todo aquele conhecimento. Não, por exemplo, a pessoa chega lá e tem dificuldade de abrir um dicionário e entender o que está lá. Ela chega a abrir o dicionário, que isso é um processo mecânico. Mas agora que ela vai ler uma frase, às vezes ela não tem capacidade, a elaboração de pensamento dela não junta as pontas direito para entender o que está escrito. Dizem que no Brasil muita gente está saindo da escola sem saber entender uma frase escrita. Quer dizer, isso é terrível. A interpretação. Isso é analfabeto funcional que chama isso. E tem muita gente assim. Agora, isso às vezes é processo de trauma do passado. Entende? A pessoa já veio com trauma. Hein? É. Por exemplo, um tumor cerebral. Se ela ressomou muito rápido, pouco tempo, aquilo pode criar problema, criando a falta de concentração mental. Hiperatividade também, né? A pessoa é hiperativa. Não, a partir disso tudo piora, porque a pessoa fica superficial. Tudo que ela faz é uma criança. Então a idade mental fica bem aquém da idade biológica. Sempre é assim. Ela se distancia. O que você queria? Poderia aprofundar melhor o binômio autocontrole intraconsciencial, jogo de cintura existencial? O problema todo aqui é o seguinte: autocontrole intraconsciencial é a pessoa que controla os seus processos, faculdades mentais, percepções, parapercepções, o problema íntimo da consciência. E o jogo de cintura existencial era saber usar esse autocontrole na vida comum. A primeira coisa é aquilo que eu falei agora há pouco, é a força presencial dela. Começa por aí. O jogo de cintura começa pela força presencial. É pela força presencial que a pessoa ou fica calada ou fala, ou participa ou tira o corpo fora. Aí depende, o que é. Então, esse binômio, autocontrole da consciência dentro, é que faz a pessoa escutar mais e falar menos. Começa por aí. E o jogo de cintura existencial, falar na hora certa, com a pessoa certa, com as palavras certas, no local certo. Então o processo tudo certinho, bonitinho. Deve entender que o senhor vê a terapia de vidas passadas, a regressão de memória, como uma terapia benéfica, já que fala muito de retrocognição. Sim, mas eu não admito muito não, porque tem muita besteira nisso. Às vezes a pessoa tem regressão da memória do cara que está fazendo a hipnose para ela regredir. Aonde tem hipnose, tudo fracassa. É bom hipnose, é muito bom dentro da medicina, da odontologia, para fazer, por exemplo, uma anestesia, uma coisa qualquer. Mas nesse processo aí, o que nós temos mais na vida humana é a hipnose. A maior caixa de hipnotizar os outros que existe é aquela caixa de fazer doido, como diz o Stanislau Ponte Preta. Chama-se TV. É a mesma coisa. Televisão, é a mesma coisa que ele falou. TV. Ela seria benéfica no desenvolvimento do autodomínio por tornar as pessoas mais conscientes de seus padrões de comportamento? Sim, pode ajudar muito, mas o problema todo é a pessoa fazer a auto-retrocognição sem hipnose, sem influência, sem sugestão, sem qualquer lavagem cerebral de outra pessoa, mesmo profissional. O pesquisador neurocientista Siddhartha Ribeiro, aquele nosso amigo, informa que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte aceitou realizar a pesquisa de correlatos neuronais para a experiência subjetiva do estado vibracional. A pesquisa será realizada pela mestranda Ruth Pinheiro, na IC Intercamp. O orientador e mestranda colocam-se à disposição para vir a Foz do Iguaçu e realizar experimentos, através dos registros das ondas cerebrais, solicitando desde já sua participação como um dos sujeitos cobaias do experimento. Tá. Eu dou, desde que paguem bem. Me conta, o Hernandes não está aí? É bom o Hernandes saber disso.
O Hernandes seria bom entrar nisso. Quem é que pode entregar isso para o Hernandes para nós? Hein? Entrega isso para ele, que vai ser muito importante. Hein? O Wagner seria bom também. Wagner Alegrete, saber dessas coisas, tudo isso aí é importante. Agora, o Siddhartha a gente já conhece, já esteve aqui com a turma lá, com professores e tal. É gente boa. Viva ele e o Nicoleles. Vamos juntos. Vamos para frente. O que você queria falar? Eu vou falar aqui na interaciologia, o primeiro item, para você aprofundar esse ponto aí. A interação positiva, domínio pessoal, aporte proexológico. Essa pegou você, hein? Aporte. Eu logo vi. Cada um aqui tem a sua. Ele é o aporte, ela lá é o contingenciamento e por aí vai. Nós temos aqui vários. Eu ainda vou fazer uma listagem desse meu povo com as palavras, tudo direitinho. Agora veja, interação positiva, domínio pessoal, aporte proexológico. Se a pessoa está dominando aquilo que ela já recebeu, está ótimo. Então, por exemplo, ela recebeu a oportunidade de estudar. Ela então fez vários cursos e levou isso para frente. Isso aí ajuda na questão da realização da ProEx. Agora, o estudo é uma das coisas, mas tem mais coisas que ela precisa de ver, o que ela recebeu. Então, por exemplo, ela nasceu numa família mais ou menos abonada. O que ela está fazendo com esse dinheiro? Então ela não precisa de pensar em pé de meia, porque ela já nasceu dentro de um. É o berço de ouro que eles chamam. Então com isso aí vai pesar muito sério na vida dela. É o caso de quem aqui, que eu não sei bem quem. Aí deve ter gente, né? A gente não sabe, né? Eu não estou falando de você, de modo algum. Entende? Agora, deve-se de ver isso, como é que fica, né? Essa situação. De modo que, não sei se você entendeu o que é. Agora, coloca isso em todas as áreas de manifestações da pessoa. Essa interação tem muito para a pessoa não evitar, quer dizer, para a pessoa evitar os desperdícios, né, o esbanjamento. Quer dizer, ela recebe e muitas vezes, por falta de domínio pessoal, ela desperdiça aquilo. Desperdiça, ela joga fora a oportunidade. Então, isso aqui é uma questão de... E o que ela perde mais nisso não é bem o dinheiro nem o patrimônio, são as companhias evolutivas. Isso é seríssimo. A gente tem que aproveitar, né, o tempo todo, fazer força. Agora, gente, eu estou aqui com os dados que eu estava conversando com o Pedro, que estuda muito o processo de lexicologia. Então, eu estudei um dicionário inteiro, é o dicionário da língua culta, do Luft, que é o marido da Lia Luft, aquele que morreu já há algum tempo. Agora, no Luft, então, eu assinalei aqui uma série de dados que eu vou dar para o Pedro, que ele está estudando. Então, a conclusão que eu tenho é o seguinte: o dicionário é fora de série. É aquilo que eu chamo precioso. Toda vez que vocês verem livro meu, que eu li, e que eu escrevi no início dele, precioso, abra o olho, que ele deve ser o melhor. Naquela época, um dos melhores que havia, na época. É precioso, é a palavra que eu uso. Cada um usa a palavra que pode, né? Eu uso isso lá nesses livros, tem a opção. Esse aí eu escrevi, precioso. Agora, o que se passa? Mas ele é muito bom, mas ele é limitado. Possivelmente, devido ter sido antes dessa supercomunicação que nós vivimos. O homem estudou demais. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, arroto, ele não fala em eructação. No entanto, eructação é a palavra mais, vamos dizer, mas não é só técnica. O que nós estamos falando, o dicionário dele é da língua culta. Eructação é a palavra mais culta, e não tem lá. Então, assim tem uma porção. Por exemplo, ele fala em áspide, mas ele não, várias coisas que ele fala, ele não coloca a palavra serpente, ele divide tempo. Uma outra coisa, ele fala em camelô, mas ele não fala no nome. Qual que é o nome técnico para camelô? Você sabe? Não. Ambulante. Ele não fala em ambulante. Outra coisa, cefalgia. Ele não fala numa das palavras mais sérias, mas ele tem no verbete, na outra letra, hemicrânia, ou hemicrania, entende?
Ele tem, mas ele não fala lá a cefalgia, a cefaleia, devia ter hemicrânio. Outra coisa, ele fala em escassez, mas ele não usa a palavra mitigação, devia de ter a escassez. Outra coisa, diadema, ele fala em tiara, não fala uma opção toda, não fala em tiara. Para falar em diadema, teria que falar pelo menos em tiara, porque o negócio está... Uma outra coisa, ele fala em féretro e fala que é processo de esqueleto. Ele não fala que é funeral. Você está entendendo? Féretro, que mexe com o esqueleto, estão encaminhando os esqueletos. Quer dizer, uma outra coisa, a palavra inafastável, ele não põe a palavra inarredável, que essa é das mais óbvias que tem, eu mesmo uso isso demais, lá não tem. Uma outra coisa, laje. Ele fala em laje, lajota, uma opção de coisa, mas ele não fala que isso é cerâmica. Hoje, a laje e lajota está tudo dentro do processo da cerâmica. Uma outra coisa, ele fala em logotipo, mas ele não usa a abreviatura logo. No entanto, ele fala em logo em outras coisas lá, mas não nisso. Outra coisa, nútria, ele fala em nútria, que é aquelas que o Roberto de vez em quando vê aí, que é o rato do banhado. Rato do banhado é a capivara. Ele não fala em capivara. Outra coisa, sambaqui, essa aqui é a melhor da história. Ele fala nos esqueletos dos índios, ele não fala que aqui no cemitério. Então você veja, dicionário é muito difícil de ter as coisas inteiras. Isso aqui eu vou dar para o Pedro, para ele entender a situação, e tem mais outras observações. Mas só essas aqui, são 14 que eu vi, que só de ler a primeira lida assim, eu poderia enriquecer o dicionário dele com um monte de coisa. Está vendo? Então eu digo para vocês, a gente tem que estudar tudo e ver os detalhes. Agora, ó, se alguém aí conhecer algum outro dicionário de língua culta, fala para a gente que isso aí nos interessa muito, para a gente poder estudar. Esse do Luft é o melhor, tem a mão por aí afora. Vale a pena ter o livro. O dicionário é bom, vale a pena. Eu não perderia tempo de ler um dicionário desse aí. Eu demorei uns 2 dias anotando tudo. Li ele todo, está tudo anotado no meu livro. Okay? Em legislogia, o senhor comenta na última as leis da cosmoética. O que caracteriza o domínio pessoal com relação às leis da cosmoética? Aí, no caso, seria a conduta da pessoa, a etologia, né? O comportamento dela do ponto de vista moral. Então, o que a gente tem que observar mais numa pessoa nesse ponto de vista do comportamento? A primeira coisa, se ela tem um nível elevado, ela tem que ser uma pessoa interassistencial, né? Uhum. Eu acho que isso é que seria uma característica bem marcante no sentido de domínio das leis da cosmoética, é isso? E eu tenho outra dúvida. O senhor também utiliza a expressão leis da paradireitologia. O senhor pode me ajudar a entender assim, qual que é as principais diferenças entre essa abordagem que o senhor faz de leis da cosmoética e leis da paradireitologia? A gente pode fazer uma relação de continência? A paradireitologia, ela é ampla em matéria dos direitos das pessoas. Tá. Agora, a cosmoética é a moral dentro disso. Uhum. É uma condição lá dentro, mas não é tudo. Agora, a paradireitologia é o universo, é a coisa ampla, é a cosvisão de tudo, então, em todas as áreas. Tá. Então, a gente pode dizer que as leis da cosmoética estão contidas nas leis da paradireitologia? Paradireito tem que ter, né? Tá, é mais amplo, então, as leis da paradireitologia passam a ser mais amplas do que das leis da cosmoética. Um artigo, um parágrafo, uma cláusula mais séria, lá dentro do processo, né? A cosmoética é isso. É isso, né? Não pode fugir. Agora, é interessante porque no quadro sinóptico, né, pelo menos na localização da paradireitologia dentro do quadro sinóptico, o senhor coloca a paradireitologia como decorrente da cosmoeticologia. Mas mesmo assim temos... se a pessoa não pensar na cosmoética, ela não chega no direito. Se ela não chega no direito, ela não vai chegar no paradireito. Tá, isso é uma outra... Sem moral, ninguém chega em direito. Em direito, tá. Então a gente pode fazer esse crescimento... Por isso que a gente fala, a filosofia, antes de mais nada, é a ética. Uhum. Mas veja, o direito nasce daí. Então, mas mesmo... Uma pessoa que não tem ética, ela não precisa pensar em direito.
Ela é da anarquia. Tá, isso é claro. Ela é do caos. Então, é em função disso que antes eu estava pensando que talvez as leis da cosmoética fossem mais abrangentes do que as leis da paradireitologia, mas não. Não é bem assim, não. Mas as leis da paradireitologia são mais ampla. Mesmo a paradireitologia sendo decorrente da cosmoética. Da indicação, mas não é. Tá, eu agora entendi. O processo sempre a gente vê quem é a mãe e quem é o filho, ou a filha. Né? Sempre tem isso, a mãe e a filha. É o processo da geração de uma coisa com a outra. Mas é necessário. Pensa bem, você vai ver. Aonde tem mais alíneas é no paradireito. Ele entra em detalhes que a cosmoética não entra. Por exemplo, você não vai falar numa pessoa sobre competência falando de moral. Uma pessoa, às vezes, ela é incompetente, mas tem uma moral muito elevada. Agora, no direito, isso aí é importantíssimo. Como é que uma pessoa vai ser direita se ela não tiver competência? Estou entendendo, para a questão então, veja, quem tem moral, não precisa de moral ainda, cara. Pensa nisso em outras nuances. É uma série delas. Aí vamos raciocinar e fazer um debate tipo Bob. Ele vai ser por etapas, ele vai secando tudo. Ele é muito bom nisso. Os textos do Bob são o máximo dessa história. Agora ele vai dissecando tudo, pega tudo ali, não sobra nada. E tudo por esse processo que eles falam. Os analistas falam muito nisso aqui. As aproximações sucessivas e os temas recorrentes. Isso é a técnica dele. Aproximações que eu vi falando para você, ele usa, por isso que eu gosto dele, porque ele é bem parecido comigo, ou eu sou parecido com ele. Aproximações sucessivas e temas recorrentes. Com isso, você vai ver o processo todo do paradireitologia. Agora, ó, se nós estamos falando em paradireitologia, existe a paracosmoética, tá certo? Já não é mais só cosmoética, assim, já complicou mais ainda. Permanece, ou seja, a paradireitologia é mais abrangente que a paracosmoética. Essa relação, ela permanece, né? Tá. Da abrangência. Paradireito cuida de coisas secundárias que a cosmoética não olha. Ele cuida de tudo. Escuta, a Constituição é do paradireito. Você não vai fazer uma Constituição do Brasil baseada na cosmoética, não. Você vai fazer no direito, no caso, no paradireito. Se você quiser, na parapolítica, na paradiplomacia, na parasociologia. Mas não é na cosmoética. A cosmoética está lá dentro, mas não é tudo. Até mesmo essas relações do paradireito com a parapolítica, com a parasociologia, são mais amplas do que da cosmoética em si, né? Pensa nisso. Por aí a gente tem uma ideia. Nós estamos trabalhando com muita coisa da verpon, né? São as verdades relativas de ponta, está tudo na ponta. Então isso aí é problemático. Conheço a Conscienciologia há mais de 15 anos e já li tudo, menos os 2 últimos volumes. Venho trabalhando no EV desde então e, paralelamente, estou sempre tranquilo diante de todas as adversidades. No entanto, essa semana perdi a calma 2 vezes. Uma com minha mãe, outra com 2 crianças. Posso entender isso como troca de assediador? Ele trocou assediador, brigou com o povo, seria isso? Olha, você que sabe, você acha que você tem assediador assim permanente, de vez em quando? Tem algum? Então houve um negócio ad hoc, mudou de função? De olhar, né? O que é que se passa? O que o senhor acha da ciência chamada hemotologia criada por Luiz Machado? Até que ponto é correto, incorreto ou incompleto essa ciência? Olha, eu ainda não estudei isso, não tenho, como é que é? Não estou, como é que é aí do Adorno? Fala aí para mim, é a minha condição. Sinto-me extremamente desautorizado para opinar sobre o assunto. Depois que conheci a Conscienciologia, seguindo seus conselhos, eu parei de rezar e comecei a exteriorizar minhas energias. Tenho tido resultados positivos parecidos com o que tinha quando rezava. Mas eu sempre falo com as pessoas, fica com Deus, no final das minhas conversas por telefone. Existe Deus? Desculpa a minha ignorância. Como devo trabalhar a minha espiritualidade, que devo ensinar para meu filho? Olha, deixa de ser padre e seja você mesmo. É o melhor que você faz.
O padre é o quê? Fica com Deus, minha filha, senão faz assim. Esse é o padre. Então, meus irmãos, tá certo? Para com isso. Fala como voz de macho, senão está danado. Hoje no supermercado aconteceu um fato que nunca tinha acontecido comigo antes. Toda vez que eu colocava as mãos no meio da barra para empurrar o carrinho, eu levava um choque. Então só conseguia empurrar o carrinho com as mãos nas laterais. O senhor teria de ideia do que pode ter ocorrido? Primeiro, tinha alguma coisa que poderia dar choque elétrico no carro? É a primeira coisa que tem que ver, né? Agora, a segunda, preciso de ver se você está com algum mau jeito aí, num processo qualquer do cotovelo, alguma coisa, que às vezes dá, conforme a posição. Pois é, eletrostática, coisa demais lá, né? Está carregado, não é isso? Pois é, ainda mais em supermercado, tem de tudo. Aproveitando a temática do verbete hoje, o parlamento da Venezuela consegue plenos poderes decisórios ao ditador Hugo Chávez até 2012, sem precisar passar por nenhuma instância governamental do país. O Brasil aprova o protocolo para a entrada da Venezuela no Mercosul, faltando apenas decisão do Paraguai. O Paraguai é mais inteligente que o Brasil nessa questão. Na segunda-feira, dia 13, ocorreu em Foz um espetáculo musical cultural intitulado Nuestra América, oferecido pela parceria UNILA, Universidade de Brasília, com claro viés marxista. Como você vê esse revivalismo político de triste memória na América do Sul? Por favor, comentar. Olha, eu deploro e me dá vontade de vomitar, mas vamos em frente. Quer dizer que a UNILA já mostrou as garras de fora como marxista, é isso? Marxista. A UNILA é daqui. Será que foi? O negócio, o espetáculo musical foi mesmo? Nuestra América? Está falando aqui, ó, foi a Universidade de Brasília, a UNB e a UNILA. Viés marxista. No dia 13 agora, faz 5 dias. Eu não vi, não sei o que aconteceu. Vamos ver o que vocês acham, hein? É o PT? PT tem muita coisa disso. É a turma do Ford de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer com a guerrilheira, né, que está na presidência. Ex-guerrilheira, né? Ela não é mais guerrilheira. Ela agora é presidente da República. Foi empossada com alto estilo e cerimônia, muita etiqueta e etc. Tal. E ela falou também com um vestido azul, um terninho azul, todo lá de alto nível, sabe? Parecia até de veludo o negócio dela, alto nível. Professor. Eu sei que você queria falar. Professor Baldo, neossimnasologia, o segundo item. Qual que é? Neossimnasologia. Neossimnasologia. O segundo item, as neossinapses de auto-organização e sistematização das realidades circundantes. O caso é o seguinte, o que é que você tem na auto-organização e a sistematização em relação a tudo que diz respeito a você, o seu entorno? Como é que é você dentro da holosfera que você vive? Isso aí cria ideias novas para você, neossinapse, etc. tal. Como é que ficam as ligações interneuronais dentro da sua cabeça? Esse aqui é o processo. Vocês viram que eu falei neuronais, de propósito. Até agora é o que eles estão usando mais, para chamar a atenção aí da história. Aqui, agora, o que mais? Poderia falar sobre os dois princípios, os últimos aqui da principiologia, por favor? Os dois últimos? O princípio da eliminação do retrabalho, de reconquista do ganho evolutivo perdido. Com o tempo, você vai ficando mais dominando o seu processo, então você não precisa estar refazendo aquilo que você já fez. Então você elimina um trabalho de novo para fazer uma reconquista, você já conquistou aquilo. Então o seu ganho evolutivo é maior, ele não fica perdido. Isso tem a ver com as mimeses? Tem a ver com o quê? Das mimeses? Tem, é evitar a mimese. Mimese, né? O princípio da supremacia da consciência sobre si mesma. Isso aí é que é o processo da maturidade consciencial, a holomaturidade. É a pessoa que já tem autoperconsciência. Ela conhece o que é que se passa com ela. Então ela vê uma coisa e fala assim, não, eu sou capaz de fazer isso. Não, isso aí eu preciso de treinar um pouco para chegar lá. E por aí vai.
Ela tem noção do que ela precisa. Isso é o princípio da supremacia da consciência sobre si própria. Tá claro? Okay. Todos nós estamos caminhando para alcançar essa supremacia, para dominar totalmente o processo. Da gente saber cuidar do corpo e de tudo que diz respeito às manifestações da própria pessoa. Na estrangeirismologia, não deveria colocar o Locke interno também? Isso está na moda, né? Se vocês quiserem, aumenta aí. É preciso anotar isso aí para falar com a nossa amiga, que ela não está aí hoje. Você anota para mim? O Locke interno. Local of control. O povo gosta do Locke interno, Locke externo. E eu gosto muito do Locke, o doido. Mas tem de tudo. Cada um faz o que pode. Né? O que mais que tem aí? Tem mais alguma coisa aí de vocês? Dentro do domínio pessoal? O que vocês estão dominando pessoalmente? Como é que está a situação? Bem, na interaciologia, o segundo aqui, você pode falar mais? A interação autodomínio intraconsciencial, que é o foro íntimo, e o heterodomínio extraconsciencial, que é a parajurisdições geopolíticas. Então, como é que entra isso? O problema todo é o domínio que você tem nisso. O autodomínio intraconsciencial, como é que é você perante o processo que ela estava falando aí, do direito, por exemplo. A condição da pessoa, por exemplo, a sua cidadania, a sua identidade, o seu civismo. Por exemplo, o Igor, que participou do abraço ao hospital, isso tudo mostra o processo do domínio intraconsciencial com o heterodomínio extraconsciencial. Então, mas Ele entrou numa manifestação pública política. Política. Aí entra o ativismo cosmoético. Ativismo. Ele não chegou a fazer piquet, mas passou perto, deu um abraço. Deu vontade. Mas, Valdo, eu queria entender mais essa questão das parajurisdições geopolíticas dentro desse As parajurisdições é o seguinte, você acessa qual central extrafísica? Na parajurisdição, nós não podemos esquecer da central extrafísica. Eu depois falo com vocês aqui, eu já toquei no assunto aqui, você não estava aí. Professor Valdo, isso tem a ver com as técnicas paradiplomáticas? Também tem, né? Você viu que a gente estava falando aí para direitologia, entra isso aí, né? Até um certo ponto. Então, Valdo, mas explica mais um pouco isso daí. Quer dizer, a partir desse meu domínio, autodomínio, eu posso definir, eu vou chegar em determinadas centrais. Uma coisa é o autodomínio da pessoa, outra coisa é o heterodomínio. Qual a força que você tem, seu prestígio social, qual é o papel que você desempenha dentro do seu círculo de relações sociais, quais as coleiras do ego que dominam o seu pescoço. Você está entendendo? A gente está falando em ego e pescoço, tá certo? Mas está certo, é canga, entra no pescoço. Então, isso tudo é muito importante. O autodomínio e o heterodomínio. Um é intraconsciencial, o outro é extraconsciencial. Agora, as parajurisdições geopolíticas, por exemplo, eu estou trabalhando nisso, vocês ainda não perceberam. Eu também nunca abri o jogo assim para ver, porque não precisa, os fatos, os parafatos estão mostrando isso. Eu estou trabalhando nessa parajurisdição desde que eu vim para cá. Criaram aí interlúdio. Presta atenção. Você quer coisa mais forte do que isso? Quer dizer, nós não temos só amparadores, nós temos uma capital de amparadores. Quer dizer, uma cognópsia de amparadores. Isso aí muda tudo. Agora, por aí é que a gente vê que nós temos assistência para fazer a cognópsia. A CCCCI tem assistência. É a parajurisdição, é extrafísica. Então parece que é justamente esse autodomínio intraconsciencial, a questão do fórum íntimo, que vai permitir a pessoa ter acesso a determinadas parajurisdições. Se a pessoa não tem domínio dentro da consciência, né? Ela não participa de nenhum domínio extraconsciencial avançado. Ela vai participar da parte de bicho dela, da parte do macaco. Está entendendo? A antropologia, a parte lá da macaco mesmo. Primatologia, não sai disso, ou quadrúpede, ou quadrúmeno, alguma coisa nesse sentido. Dentro disso que você está colocando,
aí fazendo a correlação de interlúdio com a Cognópolis, a gente pode falar que até certo ponto, claro, guardadas as devidas proporções, a Cognópolis vai ser uma espécie de comunidade espelho de interlúdio? E não é só isso, é comunidade espelho também dos processos do curso interlucido. É o que eu sempre quis, nós viemos para cá para fazer isso. O complexo conscienciológico é isso. A gente já falava em complexo conscienciológico há 14 anos, aí para trás. O caminho é esse. Agora, eles fizeram isso tudo depois que a gente veio para cá. A interlúdio, ela é mais nova do que o CAEC. Vocês não acham que isso é o máximo? Pense bem, é mais novo. Professor, basicamente o domínio pessoal também quer dizer o domínio energético, né? Você intrinsecamente tem o domínio energético. Não, e outra coisa, nessa vida nossa aqui, o que manda é a energia. Sem isso não há domínio de nada. Sem energia não há domínio. Porque basicamente é esse domínio energético e a anticonflitividade, né? A pessoa ter as suas questões bem resolvidas e ter o domínio energético, basicamente. Precisa de haver isso aí, né? Senão não funciona. Agora, o que é engraçado é estudar o domínio pessoal. Então, por exemplo, aquelas moças que estão aí, que vieram diretamente do feudalismo e da monarquia, não adianta falar os seus domínios, aonde o sol, né, jamais se põe. Dessa vez o domínio é menor. Então, nós estamos num bairro, numa cidade do interior, mas junto de uma fronteira. E outra coisa, tem aeroporto internacional, qualquer coisa pode ir embora para muito lugar na Terra. Então isso é muito sério. O que falta aqui é só o cabo canaveral, ou seja, tem alguma coisa para pegar um negócio para ir para fora da Terra, isso nós não temos, fisicamente. Mas vamos ver, né, se nós chegamos lá. Professor Valdo, no caso, por exemplo, se a pessoa não tem o domínio, ela não tem o domínio e ela vai num ambiente muito positivo, então o ambiente domina aquela pessoa, ou de certa forma anula para que ela não interfira. Se o ambiente é positivo, isso até é bom que anule a ela, né? Isso é bom. Agora, o pior é quando ela não tem domínio nenhum e vai num ambiente negativo e aquele ambiente domina ela. Isso aqui é o ruim. Então o homem pensando influi demais em todo mundo que esteja nele. A gente tem que estar de olho nisso. Agora, quanto mais autoconsciente seja a pessoa, mais ela vai sair bem, ela vai ter resultados positivos, ela vai ser bem sucedida. Mas é preciso ter esse domínio no ambiente. Agora, esse domínio pessoal envolve aí o holopensene, a atmosfera, enfim, o ambiente, isso que o povo chama de meio ambiente, né? Que é ecologia. Mesologia, o nome certo é mesologia. Quanto mais você dominar, eu, por exemplo, eu vivo falando aqui sobre esse processo de mesologia e domínio do ambiente, você sabe. Minha casa, vocês olham as fotografias, não sai a minha casa, sai um monte de coisa verde em torno, mas não vê a minha casa. É a que é mais afogada em verde que tem aqui, pode olhar. Eu estava olhando ontem, lá no discernimento, tem a melhor fotografia daqui, uma grandona. Enorme. É melhor do que essa que tem lá do quadro da entrada. Agora lá está a nossa casa, você só vê uma parte do teto, mais nada. É a mais afogada no verde. Tá entendendo? Agora, dá trabalho, né? A Sky, de vez em quando, a gente tem que estar acertando. Porque um galho que entra, uma coisa que entra. Então, sabe como é que é? A antena, tudo tem que estar olhando. Como é que fica? As parabólicas, tem que estar olhando. De que modo que tiver. De vez em quando tem que mudar, para ver onde é que tem espaço para alcançar o espaço sideral, que é onde vem a micro-onda. Né? O que você queria? Centrais extrafísicas. Pode ocorrer da pessoa acessar as 3 centrais concomitantemente? Pode. Isso aí os amparadores fazem isso às vezes, para dar uma iluminação na questão da ideia. Então, por exemplo, a pessoa está ajudando alguém, é a fraternidade, mas precisa de ter uma ideia para dar ali na frente, vamos dizer, o Fiat Lux que está faltando, para dar. Agora, isso aí é assistência, é energia. Então, por aí você vê.
Tem as três coisas simultaneamente. E energia. Isso acontece. Agora, onde acontece mais é para a turma de modo geral aí, é na TENEPS. Na TENEPS. A TENEPS é predisposta para ocorrer essas coisas. É bem em cima do lance ali. Mas você vê a lógica disso? Não, sim, encaixa que você vai ver direitinho. Dentro da interassistencialidade, as três são muito inteligentes, essas três centrais. Ela existe tudo uma mão na roda. Há uma convergência, um entrosamento. Tudo um entrosamento perfeito. Só olhar. Potencialidade delas. O que foi, Alzira? Crescendologia, professor. Aqui, eu só queria perguntar se isso aqui tem a ver com o serenão. O crescendo no domínio cognitivo das realidades planetárias até a tritanatose. Você sabe o que é tritanatose? Sei. Pois é. Então, o que se passa? Tudo é um crescendo, vai lentamente, gradativamente, pouco a pouco. Como eu gosto de falar, vai paulatinamente. Quer dizer, você vai recebendo paulada e até dominar, ter o domínio cognitivo das realidades planetárias, até ficar livre de tudo isso aqui. Então você vai ter uma visão maior que já não sabe para onde vai virar consciência livre. Pois é, esse aqui é um exemplo do serenão, então, no caso, né? Porque ele domina essas para-realidades, né? Não, e não é isso, a tritanatose é a terceira dessoma. É a dele para virar. Consciência livre. Aquilo que no Oriente a gente chama de moksha. É a mesma coisa. Tá certo? Tá certo, obrigado. O que mais? O que está faltando aí para a turma? O que tem mais aí? Na questão do domínio. O senhor tinha comentado a questão do... Antigamente o nosso objetivo era o domínio pelas posses, né? Você tinha o domínio de acordo com o seu poder. E hoje esse domínio é interassistencial. É o autodomínio e a interassistencialidade. É um processo de energia. A energia é o verdadeiro dólar. É o que vale para nós. A consciência lúcida. O que vale é a energia. A gente poderia dizer que seriam unidades interassistenciais, a unidade de interassistencialidade, o seu poder de interassistencial. É o caminho, é o jeito, é a força. Vamos dizer assim, o maior livre-arbítrio da pessoa. Seria um uso da energia boa, né? Talvez poderia ser o domínio da cosmoética também. Entra aí, né? Mas a energia é que é o instrumento. É que é o combustível, é que é, no caso, a gasolina. Agora eu chamo isso de voliciolina, que é a força da sua vontade. A voliciolina parece que já vem agora na listagem nova agora, para vocês. Eu estou falando isso foi sem querer, porque agora vai ver que vai ser votado logo. Já viu. Já acabou, então está ótimo. Então fica para amanhã. Volício quer dizer vontade. Então, é o combustível da vontade, voliciolina. É o nome que eu dei para a energia, do jeito que eu já deram, mais de 120 nomes que eu já escrevi, eu coloquei o meu também no meio. Agora, o meu tem muita lógica. Eu acho melhor que a maioria daqueles que eu já li. É o melhor. Professor, aqui na paradoxologia, o senhor coloca o paradoxo da consciência... Da consciência autoassediada, abdicar do próprio domínio ao subjugar-se passivamente às heteroassedialidades de qualquer espécie. O caso do desperto, professor, a gente poderia aqui substituir essa frase passivamente por ativamente? Porque ele vai receber o assédio, vai tratar com aquele assédio... Até o certo ponto, mas não é bem assim, né? Nunca é a mesma coisa. Mesmo quando ele se predispõe, nunca é a mesma coisa. Ele está por cima daquilo. Ele não vai ser o auto-assediado, né? Tem saído disso aí, não. Tá? Aqui é só o negativo mesmo. Aqui é o negativo mesmo, de tudo, né? Agora, por exemplo, a gente, na hora que você vai fazer assistência, você tem que ter uma passividade ativa com as energias e a sua predisposição. Isso é importante pensar. E qual é o momento, professor, que essa passividade ativa refere-se ao momento que a pessoa está recebendo algum input? E igualzinho a criança que você pega. A criança pega e começa a te bater.
Você deixar bater em você até que aquilo acalma. Tem a sua hora. É uma passividade ativa. Você está segurando a criança e ela batendo em você. Aí você começa a conversar com ela. Não, ó, pode parar, não precisa disso. Calma. Já vem o chocolate, já está chegando. E o momento de uma atividade mais intensa, professor, é o momento que a pessoa sente que ela está sendo já influenciada demais por aquilo? Poderia se caracterizar dessa forma? É um momento mais o quê? Por exemplo, a pessoa está recebendo assédio, está sentindo ali dentro do ambiente. O momento que ela entra para resolver o problema. Não, a gente deixa isso acontecer, né? Mas agora, a hora que você vê que o negócio influiu, sério, está influindo, você começa a exteriorizar a energia e domina o processo. Entende? Às vezes é necessário você encapsular a pessoa, trazer para você, dar um abraço na pessoa. É muito bom a gente abraçar assediador, desde que haja competência da sua parte. Não é bom entrar no escuro, é aquele negócio, só banca quem tem competência. Não é abraço de jacaré, quebra-costela. Abraço quebra-costela de jacaré. E não é bem, né? É mais do tamanduá. Se você ficar bobo na praça, o jacaré te abraça. É aquilo. Mas que mais? Você poderia falar sobre o trabalho articulado das ICs, extrafisicamente falando? Como isso se dá das ICs, do ponto de vista das ICs? Das ICs dá com a relação com os amparadores em relação à comunidade, né? Eles veem muito disso. Quem é mais assistido aí nisso atualmente é a Unicina, as coisas todas que eles fazem. Então isso é muito forte. Outra coisa, o local que tem mais assistência disso atualmente é o discernimento. Você vê direitinho o ambiente lá, como é que faz. Às vezes eu já vi lá 200 pessoas lá dentro do salão e o ambiente é tranquilo, não tem nada. Você olha para as pessoas, você vê a parapsicosfera tudo nítida, branquinha, cheia de energia. Há muita assistência ali. Agora, com o tempo, a Ágora é que vai ter mais assistência aí com o tempo, eu acho. E ela vai ser no espaço público, né? A céu aberto. Mas eu falo também dessa integração. Por exemplo, você tem os voluntários, vamos pegar o caso da Unicim, que você está falando que tem mais assistência. Aí eles estão projetados. A maior parte, às vezes, não está consciente. Como se dá isso, esse trabalho articulado das atividades intrafísicas com extrafísicas? O interesse primeiro do conjunto, depois o interesse de cada consciência. Aí vê as consciências e vê as consciências. Às vezes tem muita intercessão de consciências pedindo aos amparadores que são responsáveis por aquele evento para assistir determinada pessoa. Às vezes há muita intervenção disso aí. São as interveniências positivas, no caso, ou as intercorrências interassistenciais. Essas coisas acontecem. Você entendeu, né, o caso, como é que fica? Estou começando a entender. Então isso espraia, né? Tem muito entendimento e muita, vamos dizer assim, difunde, né? Há uma divulgação, uma difusão. O que eu queria entender, assim, mais no coletivo mesmo. Porque hoje já se tem muita noção, já se discute mais. A pessoa vai ser professor itinerante. Ela já percebe o que começa a acontecer, todos os indicadores, o processo parapsíquico, extrapolação e tal. Mas eu acho que a gente estuda pouco, pelo menos da nossa parte aqui, o trabalho conjunto mesmo extrafisicamente. Tem uma coisa ou outra ali. Mas quando tem algum projeto maior que você está envolvido e tal. É difícil ver o conjunto, porque o processo extrafísico, a gente não sabe dos detalhes do conjunto, né? Por isso. O corpo de consciência que toma conta disso, aquele regimento, a companhia inteira de gente, a gente não sabe. Então essa elincologia é um pouco assim, ainda obscura para nós. É difícil. E o que a gente pode fazer para ter mais lucidez disso daí? É observar as manifestações de lá para cá. Fica de olho. O que acontece? Onde é que há uma intervenção positiva em alguma coisa que mexe com mais de uma pessoa? Isso às vezes é importante. Os parafenômenos, às vezes,
eles apontam essas direções, elas mostram os vieses, as vertentes de abertura desse conhecimento. Poderia dar um exemplo disso? Não, por exemplo, você está aí trabalhando com umas coisas. Daí a pouco, lá dentro daquele processo, vem para ser feita alguma coisa naquela área. Ninguém tinha pensado antes. No entanto, aquilo vai abarcar uma série de pessoas que estão ali dentro, inclusive as próprias pessoas, os voluntários. Então, isso torna importante. Uma outra coisa, é assim que aparecem as ICs. Isso aí é a gênese das ICs. Começa por aí. É o interesse de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Daí a pouco vem as consciências, vem os amparadores, aí fecha o ciclo. Aí aparece a IC. Começa primeiro uma pré-IC, essa situação toda, até que vem. O senhor comentou sobre a intervenção de consciências por intermédio dos amparadores para que... Isso aí quase sempre é uma das coisas mais difíceis da gente saber. Eu, às vezes, fico sabendo uma coisa ou outra, devido um pouco que às vezes a gente atende na OFIEC. Você está entendendo? Junto uma série de consciências que têm interesse numa determinada consim. Então, eles entram como um recurso para fazer requisições da turma que está trabalhando. Acaba tendo, porque quando tem muito interesse, eles acabam influindo naquilo. Mas eles têm interesse em determinada consim em função do trabalho que essa consim vai realizar? Não, em função da consim melhorar. Todo mundo quer ver a pessoa melhorar, evoluir. Ficar mais lúcida. Isso que interessa. Eles veem essa chance. Eles, às vezes, conhecem aquela pessoa mais do que todo mundo que está ali naquele evento. Então, aí, isso eu já vi muito. É uma coisa que eu escrevi sobre isso lá no Projeção da Consciência. É uma coisa que eu falo sobre isso lá. O professor poderia aprofundar o princípio da eliminação do retrabalho e reconquista do ganho evolutivo perdido? Eu acabei de falar, né, agora há pouco. Eu já falei antes. Agora, poderia enumerar 10 princípios básicos que as pessoas deveriam ou devem desenvolver para ter o domínio pessoal na SOCIM? Isso aí é só pegar os verbetes nossos que falam, hein? Primeiro é EV, né? 10 vezes EV, mas na verdade não é 10, é 20, é mais do que eu estou pedindo. Então seria 20 vezes por dia, é isso? Agora, desenvolver o domínio pessoal na SOCIM é dominar a energia e fazer assistência. Esse é um caminho. Agora, gente, hoje eu queria falar aqui de um amigo meu que tem me ajudado muito, parece que ele está aqui. Então eu queria que vocês dessem umas palmadas nele hoje, que é o aniversário dele. Ele deve estar completando uns 25 anos hoje. É o Everaldo, bem em cima. O Everaldo é uma pessoa calada, né? Vocês já viram que ele custa falar, né? Então, para a gente saber também que é aniversário dele é um problema, né? Isso aí é um custo para a gente saber, mas hoje é o dia dele, nós estamos certos. Né? Pegamos o Everaldo no pulo, tá certo? Você sabe que ele é o segundo EV que tem aqui, né? Primeiro é o Everton, o segundo é ele. Né? Na questionologia... Tem que chegar a 20, quem é mais? Né? Daqui a pouco vai aparecer Evaldo, né? Everardo. Tem que vir aqui uns Evilásio. Não, Evilásio. Mas fala. Questionologia, só pergunta ali, né? Quais domínios mais fazem falta a você? Nesse caso, qual a melhor técnica? É você listar? Não, a primeira coisa é listar que domínio que você já domina, porque esses geralmente não são muitos. Pois é. Então, você já fica sabendo depois o que sobrar é muita coisa, né? Não é muito fácil saber quais são. O que você acha? Tá pensando nisso. Se ele estiver no Rio Grande do Sul, não é bem assim. Lá eu domino mais. Não é isso? O domínio do planeta, né? Ele já está pensando no planeta, não é igual a turma. Você põe o planeta Terra e coloca o mapa do Rio Grande do Sul.
Agora, o ideal seria arranjar uma carta cartográfica da astronomia e colocar o Rigandas no universo. Isso que seria. Eu acho que com isso o gaúcho não ia dormir. Ele não vai dormir se ele fizer uma coisa dessa. Vai ficar encabulado. Não é demais. Como é que a gente, como gaúcho, vai dominar esses sextilhões de planetas? Isso vai ficar muito difícil. Não é isso? É tudo que a gente aumenta muito dá problema. Professor, então, voltando aqui para o verbete. E saindo do Rio Grande do Sul. Então, a melhor técnica aqui é você começar listando aqueles que você tem, né? Você pode listar um brainstorming de tudo que vem de ideia, ou pegar pela enciclopédia também, pegar domínio, né? E listar, porque eu dei uma olhada na enciclopédia, que tem 144 verbetes, que tem a questão domínio. Então você pode pegar por ali e começar a analisar aquilo que você domina ou que você vê que precisa dominar imediatamente, né? Caminha por aí, você já está pegando bem. Agora, é uma beleza a enciclopédia usando os finds, não é? Tá. Beleza, né? Ajuda tudo. Ela está ultra prática nesse sentido, né? Porque você pode, através... Você já pensou que vocês podem fazer uma opção de verbete fácil através disso? Então, o pouco não está fazendo verbete. Cadê a turma? Ainda faltam 11 aqui, ó. Eu estou esperando. Como é que fica isso? Hoje eu não sei se tem o povo aqui. Eu vou dar uma lida nos nomes. Não, eu vou ler o nome alto. Às vezes vocês falam se a pessoa está aí. Ana Maria Pereira. Fábio Roberto Teixeira. Geraldo Tadeu Campos. Esse é longe. Ivanilda Fernandes. Ivelise Vicente. Karine Brito. Nilce de Oliveira. Essa também é longe, né? Suzane Moraes. William Floriano. Munir Batsi e Sandro Batistella. Então esse não tem ninguém não, né? Ficam devendo. Agora o problema é eu falar. Procura-se vivo ou morto. Com sim ou com CX, né? Porque afinal de contas, ninguém morre, não é isso? Valdo, aqui ó, a enciclopédia vai estar disponível no Holoserver para todo mundo que for amigo da enciclopédia, para acessar. Então é mais uma... Só pode ser aquele que é amigo. Aquele, isso, no Holoserver. Tem uma senha. Tem uma senha e o login. Isso é o máximo. Muito bom, né? Viva! Eu agradeço muito mais uma vez os amigos da enciclopédia. Toda vez que eu posso, eu agradeço aqui a turma toda que está ajudando, inclusive as firmas que têm ajudado a gente aí com a enciclopédia, para fazer força. A gente está distribuindo agora, foi distribuído uma série grande de CD-ROM aí da enciclopédia. Quantos só que você mandou do Manley? 50. Mandou 50 de cara, tudo gratuito. É muita coisa que tem. Eu também já distribuí até agora uns 20 por aí. Valdo, e quem está se inscrevendo agora, a partir de agora, ganha a enciclopédia também, em CD. Né? O CD-ROM. Isso é bom. Muito bom. Vamos ver como é que fica. Agora, então, o domínio pessoal. Voltando ao domínio pessoal, como é que nós ficamos com essa situação? Olha só, quem é que está aparecendo aí hoje? Olha, vem mais um aí. Olha lá, ó, quem é que chegou? Olha lá em cima. Viu, Silvia, olha ali. Está vendo? A gente publicar livro tem dessas coisas. O autor tem que comparecer de vez em quando. Entende? O negócio é muito sério. Professor, sim. O senhor poderia falar um pouco sobre o domínio alheio influenciando no domínio pessoal? Sim. O que a gente tem que saber sobre isso? Por exemplo, a pessoa que é uma autoridade, aquilo que se chama de dignitário, uma pessoa que é o todo-poderoso, essa coisa toda. Então ele domina a galera, domina a plebe, entendeu? Domina a turma lá de baixo. Que é aquilo que eu falo aqui, ó. Aquele povo lá me domina. Então, de vez em quando eu falo, posso falar daqui de baixo? Aí eles escutam lá e ligam as coisas e tal. Então, o problema todo, há sempre um domínio daqueles que lideram. O processo de liderança, antes de mais nada, tem poder. O processo de política, antes de mais nada, é poder. Então, o problema da vivência
em companhia de outros, depende do processo de poder. O poder, então, é que organiza, que mantém, que estratifica todo esse arcabouço de convívio intenso das pessoas, entende? Então, o processo de poder, a gente tem que pensar nisso. O domínio pessoal, até um certo ponto, é o poder individual, é o poder do cidadão. Então, é o direito que ele tem para se expor. Tudo isso é do domínio pessoal. Então, agora, aqui, ó, tem umas coisas interessantes para a gente pensar. O poder pessoal, o domínio pessoal, é o autodomínio, é o domínio intraconsciencial e o domínio dos autodesempenhos. Se a pessoa não tem um autodesempenho bom, ela vai perdendo a força do domínio dela. Ela pode ficar desacreditada, que tudo vai por água abaixo. Então é muito importante esse autodesempenho, a qualidade dele. O que a pessoa faz com as manifestações que ela desenvolve? Professor, pensando do ponto de vista evolutivo, a pessoa ela tem um domínio pessoal. Tem. E ela tem que, de certa maneira, se submeter a um domínio intrafísico. Tem, ela se submete até o ponto que não vem uma canga total em cima dela. Porque já tem as coleiras do ego próprias da sociedade. São as coleiras sociais do ego. Essas coisas tem. Por exemplo, uma pessoa, você é um profissional liberal. Existe uma instituição que domina a sua profissão. Ela tem ascendência sobre você. Você tem um documento que mostra que você é membro dessa sociedade. Então isso tudo é importante. O engenheiro tem, o médico tem, o dentista tem, o psicólogo tem, todo mundo tem. Aquilo faz parte do processo. Os nomes às vezes variam, mas a condição do processo de convívio é mais ou menos a mesma para todo mundo. Então, por exemplo, eu, como médico, se eu vou exercer a profissão de médico, eu tenho que ter a CREMERGE. Entende? Já o nosso amigo engenheiro tem o CREA. E por aí vai, cada um tem o seu. Então é muito importante a gente ver essa ascendência de fora para dentro. É um efeito centrípeto. Vem de fora contra a pessoa. Não é bem contra, mas sobre ela. Vamos tirar a palavra contra e colocar sobre, que fica mais correto. E aquilo é necessário. Agora, ó, isso é o conjunto do núcleo da célula dirigindo todas as organelas, aquilo que faz parte da célula. Então, uma célula social era dominada pelo corpo do organismo social. Isso é que nós chamamos de SOCI. Agora, é o núcleo. O núcleo é que comanda e que vê o resto, a periferia. Entende como é que é? Então, esse domínio pessoal é o que eu chamo a atenção. Ele é egológico. Ele é do ego-karma. Mas ele se submete ao grupo karma. Agora, quando a pessoa fica emancipada e ela tem inteligência evolutiva, ela entra na polikarmalidade. Aí já é outra condição, muda tudo. Por isso que eu acho, por exemplo, é muito difícil uma pessoa que não entender a polikarmalidade, mesmo que ela pratique a TENEPS, que ela alcance uma OFIEX própria. Não dá. Entende? Porque as consciex não vão facilitar com uma coisa dessa e eles não erram. Uma condição dessa, eles não erram nunca, porque já sabem tudo, eles vêm de lá para ver tudo. Não tem jeito de errar. Entendeu? Isso aí não tem praticamente exceção. Então é uma coisa seríssima para a gente pensar. O problema dessa autoconsciência, da interassistencialidade. Por isso que é importante a mini peça dentro do Max Mecanismo. Talvez seja a coisa mais paradidática que existe de tudo que eu falo aqui, seria a mini peça. É o processo mais didático que tem. É uma metáfora, mas não é. Na verdade é prático, é objetivo, é palpável. A mini peça do Max Mecanismo é um processo
da maior didática possível que uma pessoa precisa de entender a inteligência evolutiva. Agora, vocês veem aí o alcance da inteligência evolutiva, como é importante a gente pensar nisso. E como a inteligência evolutiva é muito mais complicada do que a inteligência normal. Ela é muito mais abrangente, cosmovisiológica, imensa. Na verdade, ela é devastadora em matéria de cognição. Ela elimina tudo quanto é besteira. O tolicionário não aguenta o processo da inteligência evolutiva. Ela mostra e coloca todos os pingos nos is, aquilo que precisa. Agora, o domínio pessoal, então, mais sério que existe, é o do mental soma, é o do discernimento. Para você ter a sua inteligência evolutiva cada vez mais expandida, mais aprofundada, mais potencializada pela evolução. O que você acha? Tem lógica? Tem lógica. Agora, pense bem. Domínio pessoal é o domínio de quê? Do discernimento. Agora veja, qualquer domínio tem que ter discernimento. Por exemplo, quem é que tem mais domínio desse povo todo que a gente fala por aqui? É a consciência livre. Quem é que tem mais discernimento? É a consciência livre. Quem é que tem mais cosmoética? É a consciência livre. Quem é que tem mais domínio pessoal? É a consciência livre. Michou o coreto. O resto tudo ficou pequeno. Então, se nós pensarmos por aí, as coisas começam a se definir melhor. Professor, e o evoluciólogo, ele trabalha com os domínios pessoais para direcionar... Agora, outra coisa, você só alcança a inteligência evolutiva através dos outros. Só com você não consegue isso. Isso é que é paradoxo terrível. Você evolui quando você domina você. Mas você só domina você depois você assiste os outros. Se você não assiste os outros, então é isso que eu chamo de assistência. Isso é muito mais que assistência. Isso é um mecanismo da evolução. Pensa bem. Então, por exemplo, o voluntariado conscienciológico, o povo não entende o que é isso. Isso é muito mais importante que tudo que nós falamos por aqui. Isso é a base da sua evolução. Sem voluntariado, você está no buraco. Então mesmo. Buraco mesmo, literal, ou seja, na sarjeta. Buraco de quê? Da topeira. Você está entendendo? Não sai dali. O professor. Então, o voluntariado é o 13 de maio. É a libertação. É a abertura consciencial. É o voluntariado conscienciológico. A inteligência evolutiva contém a compreensão do que é a policarmalidade? É. Isso é a única. Ela não tem só a compreensão, ela vivencia a policarmalidade. Vivencia. A inteligência evolutiva tem que ser isso, senão ela não é inteligente, né? É muito sério isso aí. Mas olha, de modo geral, pensem bem nisso que nós estamos falando agora no fim. Olha bem o alcance da inteligência evolutiva na sua vida. E veja que o domínio consciencial pessoal, antes de mais nada, é o domínio da pessoa quanto ao autodiscernimento vivido. Se acontece isso, tudo caminha melhor. E os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 75 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 23 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 3 recados. Rosemary, Fórum da TENEPS, Sandra Loche, Alexandre Baltasar e Alexandre Steiner, congressamento, Rafael, algo complementário sobre TENEPS. E agora o Eduardo vai falar sobre os amigos enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Lembrando então que no dia 26 de dezembro agora, domingo, nós teremos o sorteio do Kindle. A gente gostaria também de lembrar que nós estamos com um stand no congressamento aqui no Discernimento e gostaríamos de convidar todos para tomar um cafezinho com a gente. Tem uma máquina de café lá bacana. E aí para vocês visitarem o Holoserver, quem não conhece, fazer pesquisa. E também hoje é um dia que a gente quer fazer um agradecimento especial a todas as empresas que têm apoiado a Enciclopédia da Conscienciologia,
a Hopper, aqui de Foz do Iguaçu, que trabalha com marketing educacional e tem uma amplitude nacional, né, uma instituição muito conhecida. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que oferece cursos de conscienciologia no Brasil inteiro e também em alguns países fora do Brasil. Basta vocês que estão assistindo a tertúlia acessar o link aí do IPC para ver aonde que tem curso de conscienciologia no Brasil. A Coraz Imóveis, que atua em São Bernardo do Campo. A Pomare, que é uma mercearia muito boa aqui de Foz do Iguaçu, que oferece produtos naturais. A Subway Sanduíches, tem 2 sedes, uma no shopping e outra no centro da cidade. A Florence, que trabalha com móveis. E a nova empresa que entrou agora para apoiar a enciclopédia, que é a Vivendas do Camarão, que tem uma loja dentro do shopping. A Pastilhas Valda e a Menta Limão. Todas essas empresas, a maioria delas, são amigas da enciclopédia desde o ano passado e renovaram o seu contrato com o CAEC, aqui com o programa Amigos da Enciclopédia, esse ano. Então, a todas essas empresas e aos respectivos administradores, o nosso muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsista, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, a partir de segunda-feira, no Discernimento. O Fórum da TENEPS é um evento anual aberto a todas as pessoas que têm interesse no tema da TENEPS, seja iniciante, veterano, mas todos aqueles que quiserem aprofundar esse tema. O início será na segunda-feira, abertura, né, a partir das 8 horas da manhã. Estamos com pouquíssimas vagas e as inscrições poderão ser feitas pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652 ou 45-3528-2488 pelo e-mail caec@caec.org ou na recepção do CAEC. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui para reforçar o convite para o congressamento, em especial para a Feira Cognopolita. Nós estamos com aproximadamente 20 expositores lá no Discernimento. A OIC está fazendo atendimento gratuito em diversas especialidades. E hoje à tarde nós teremos também a exposição das ICs, a exposição Consciência Ecológica, que estava no shopping, agora está aqui na Cognópolis, plano diretor. E convidar também, para quem não viu, conhecer a maquete da Ágora Cognopolita, que foi lançada ontem a proposta. À noite, a partir das 20 horas, nós teremos show musical, 2 shows musicais com profissionais. Primeiro, a orquestra de violões, tá, com um maestro, alto nível, e depois com o Magnum, que é um profissional aqui de Foz do Iguaçu, que vai tocar MPB, tá certo? Só gostaria de mostrar para vocês uma das atividades que estão sendo desenvolvidas. Quem quiser ter a sua foto na capa da Caras, a Comunicons está fazendo um trabalho bem interessante. Nós já temos 2 capas, tá certo? Pelo preço de R$5. Eu vou passar para o Loche, que vai fazer um reforço aqui do convite para participação na feira. Pessoal, só lembrando aí, o espírito do evento é do congressamento. Então é muito importante a participação de todos. Está havendo uma grande mobilização a partir do trabalho da Unicim e do discernimento. A integração também com a comunidade, a gente teve a oportunidade de ver a feira com produtos orgânicos, artesanato, então trazendo gente para fazer a integração, ou esse congressamento não só entre nós, dentro da Conscienciologia, mas com a comunidade como um todo. Então acho que vale a pena ter a participação, o grafo pensene ali de todo mundo, para que a gente possa fazer desse evento cada vez um evento de atração de pessoas, de integração com a Conscienciologia, com a nossa, dentro da nossa Max ProEx. Então, reforçar isso aí e reconhecer todo o esforço que está sendo feito do pessoal para organizar essa atividade que está bem variada, bem rica e realmente de integração. Tá? Boa tarde a todos. Quero convidá-los, amanhã a partir das 9 horas da manhã, vai ter a dinâmica energossomática. Então, quem quiser conhecer, saber como é que funciona, trabalhar mais com as suas próprias energias, sintam-se convidados a participar dessa dinâmica. Nós pedimos para que as pessoas façam a pré-inscrição lá no Discernimento, tá ok? Hoje, ainda hoje, para fazer a pré-inscrição lá no Discernimento. Aproveitem, vejam a feirinha, vejam as atividades e façam a inscrição, a pré-inscrição na dinâmica do energossomática.
Então, dando continuidade às atividades do congraçamento, nós vamos ter agora, às 16h10, a apresentação da autoconvivialidade madura com o preparo para a dupla evolutiva, da Mariana Nieto. Isso faz parte do primeiro encontro internacional do Colégio Invisível da Conviviologia. Então, nós aguardamos todos vocês. Ok, pessoal? Então, agora, depois da tertúlia, estão todos convidados para conhecer a Feira Cognopolita. Ok? Obrigado. Último recado agora. Reforçar o convite para o complementário da TENEPS, dia 27, 28 e 29 de dezembro, EPCONs Leonardo Firmato e Adriana Lopes. Lembrando que esse complementário tem o caráter especial de contribuir para a construção do Laboratório do Paradireito aqui no CAEC. Então, contamos com o apoio. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é interação com SIN-OFIEX, especialidade Ofiexologia. Obrigado e boa tarde a todos.